Uma das definições de sucesso diz que ele é o oposto do fracasso. O casal, Simone e João Pedro, sabem bem como esses conceitos caminham juntos. Eles chegaram ao fundo do poço, mas conseguiram reverter uma situação que era um fracasso total e transformar o negócio familiar em um sucesso. É essa história que a gente confere agora. João Pedro Benemann sempre teve um espírito empreendedor. Aos 19 anos, ele já era proprietário de uma loja. Aos 30, aproveitando um nicho de mercado, abriu uma fábrica de pastas e bolsas de couro. Fez tanto sucesso que sua esposa Simone deixou de lado a carreira como violoncelista para ajudá-lo na administração dos negócios da família. Expandir a área de atuação e começar a exportar foi apenas o curso natural do crescimento dos negócios. Na época eu tinha direcionado a minha indústria, que eu fabricava sapatos para os Estados Unidos, resolvi fabricar para a Europa. Consequentemente, a Europa é menos produção, mas mais qualidade e valor de sapato mais caro também. Consequentemente, tu tem que ter equipamento mais sofisticado para produzir para eles. E justamente eu estava nesse processo, tinha equipado a fábrica, já tinha fechado o contrato de exportações e quando veio essa questão do Collor aí. E daí o que aconteceu? Tu estava descapitalizado, sem capital de giro, que tu estava num processo inicial de produção e como o governo simplesmente pegou o dólar e fixou uma taxa, não era câmbio livre, que nem é hoje, e daí começou a ter o problema de quê? De capital de giro, tu começa a ter os problemas e tudo, e chegou a um ponto que eu não aguentei e a gente faliu, perdeu tudo, né? Pego de surpresa pelas séries de planos econômicos desastrosos do início da década de 90, o casal João Pedro e Simone se viu sem nada. A única coisa que nós ficamos foi com uma casa, pela lei Sarney que tinha na época, que ela protegia um bem só. Então perdemos carro, telefone, qualquer coisa, perdemos tudo que pode imaginar. Dinheiro, não tinha. Na época a gente não tinha dinheiro nem para comprar leite para os filhos. 37 anos de idade, vou fazer o que na vida? Minha formação tinha os 4 semestres de administração de empresa, porque a minha atividade buscava muito a minha pessoa, tinha que estar na empresa, era muito, então eu não continuei os estudos e vou fazer o quê? O que aconteceu a João Pedro pode acontecer e acontece todos os dias com milhares de pessoas no mundo. Seja empresário como ele ou funcionário de alguma empresa, qualquer um está sujeito a se ver no fundo do poço. A questão é o que fazer para sair de lá. Para o professor Aguinaldo Neri, que há 40 anos trabalha na área de recursos humanos, João Pedro teve a melhor reação que se pode ter numa hora dessas. Faça uma boa análise no seu capital. O que eu estou levando nessa mochila? Né? Porque é por isso que vão me contratar. É por aí que vão tomar as decisões e eu preciso ser o primeiro a dizer para os outros. Não vou esperar que eles descubram que eu sou competente para fazer tal coisa. Porque se eu souber isso, eu vou começar a prestar mais rapidamente atenção quem precisa do que eu sei fazer. Eu evito bater porta encarada, economizo meu tempo, minha frustração, eu vou direto em quem precisa do que eu sei. Eu negocio melhor. Né? Então, assim, eu estabeleço as conexões e o networking quando eu sei o meu capital profissional, no que eu sou competente. Né? A ideia de que vão me contratar pelos anos, porque eu sou isso, não é a mais real. Vão me contratar porque eu agrego valor a essa instituição, a essa empresa, porque eu sou competente nisso. Depois de reconhecer a sua principal competência, o empresário partiu para a próxima etapa: buscar em sua rede de relacionamentos quem pudesse lhe ajudar. Nesse processo aí, eu estava assim, sempre buscando alguma coisa em setor de vendas para mim, né? E a empresa que hoje eu represento, sou representante comercial, chama-se Toninho, uma empresa que tem a marca Mário Valentim, a marca M Valentim e Toninho. É uma empresa que na época era pequena e eu dava espaço para eles para expor junto nessas feiras grandes nacional, que é Coromoda, Francal. E ele era bem pequenininho, então não tinha clientes, não tinha nada e eu
eu sempre dei o apoio para ele, assim, de amizade mesmo, né? Sabia eu que no futuro seria a empresa que levantaria a minha vida, né? Daí ele disse para mim assim, agora tu senta aí, eu vou te falar o que tu fez para mim na minha vida. Ele falando para mim, quer dizer, eu lá embaixo, ele lá em cima, ele se colocou lá embaixo e eu lá em cima, né? Aí só, na época, a empresa dele era bem pequenininha, sabe? Tinha esses grupos grandes, que era a Mesbla na época, tinha o MAP ainda, e todo esse pessoal vinha na minha empresa lá e eu comecei a levar na empresa dele. Daí ele me disse, te lembra aquele dia que tu me trouxe a Mesbla, que eu só ria? Ele só ria, né? Eu me senti o cara mais maravilhado do mundo por ter uma empresa pequenininha, ter um grupo desse dentro da minha empresa. Aí ele foi me falando coisas na vida que eu tinha falado para ele que, assim, quando a gente está conversando com uma pessoa e dá um detalhe, ó, faz isso aqui, faz aquilo lá. Procurar a ajuda de conhecidos foi outra atitude certeira de João Pedro, na opinião desse especialista em recursos humanos. A pessoa vai perceber o quanto foi importante nas suas atividades a priori, nas suas responsabilidades anteriores, que essas pessoas tenham tido, por exemplo, bastante respeito aos seus funcionários, à organização, à própria comunidade. Ele vai sentir, ele ou ela vai perceber e sentir quão importante o relacionamento que essa pessoa adquiriu e quanto que ela cultivou em termos de amizade. Por quê? Tudo isso vai ser fundamental para alavancar uma possível nova oportunidade. Detectar competências e acionar o networking são pontos decisivos para ter êxito na hora de retomar a carreira, de acordo com os especialistas da área de recursos humanos. Outro ponto fundamental para o professor Aguinaldo Neri é o apoio das pessoas que estão mais próximas. Procurar amigos, nessa hora é muito importante. Valorizar a família, buscar apoio. Durante todo o processo, Simone sempre esteve ao lado do marido, dando força, segurando as pontas da família e, novamente, assumindo responsabilidades quando os novos negócios começaram a crescer. Sempre trabalhei desde 17 anos, não consegui ser totalmente dona de casa. Então eu comecei de brincadeira, entre aspas, ajudá-lo, né, na parte administrativa e tal, e em casa, com o escritório em casa. E isso perdurou desde 92 até hoje. Eu trabalho com meu escritório em casa, faço toda a parte administrativa e financeira, e daí que nós começamos a trabalhar juntos mesmo. Hoje a gente trabalha juntos com as mesmas possibilidades. Hoje, recuperados, Simone e João Pedro contam com orgulho os perrengues que passaram. Mesmo porque os negócios vão muito bem, obrigado. Além de vender, a gente faz junto à fábrica desenvolvimento de produto. E daí entra agora a segunda geração, que minha filha já entrou nisso, então minha filha já faz agora, ela está terminando faculdade de moda e ela está fazendo desenvolvimento de produto, ela está fazendo a criação. Que agora o outro processo que a gente está querendo atual é assim, nós temos a qualidade de vida, usufruir um pouco do que a gente, né, até hoje conseguiu, né, por ter mais tempo até para nós, para cuidado pessoal, saúde e viagem, que é o nosso grande sonho, né, viajar. E tá essa geração que é um sobrinho, 2 sobrinhos e a minha filha, que estão começando a montar essa nova proposta, que agora é fabricar os produtos desenvolvidos por nós. Em instantes, a gente vai descobrir que muitas vezes correr atrás do sucesso é mais gratificante do que chegar lá. O assunto é Volta Já.